Oi pessoal, estou aqui de volta e eu quero compartilhar um pensamento do meu coração contigo. E olha, eu tenho certeza absoluta que se em algum dia você já quis ser usado por Deus, você já quis ser canal de Deus para alguém, para algo, para uma geração, certamente você já passou pelo que nós vamos tratar hoje. Quando nós queremos ser usados por Deus, é muito natural que a gente olhe para pessoas que nós julgamos serem usadas por Deus e então nós nos inspiramos nessas pessoas, nós até as imitamos, isso não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que nível de autoridade espiritual, né? Você poder dizer, pode me imitar que você está tranquilo e favorável. Então existem três coisas basicamente: a inspiração, a imitação e a limitação. As duas primeiras eu considero positivo. Você pode olhar para alguém e se inspirar em alguém. Você pode olhar para alguém e até imitar esse alguém. Isso vai ser muito bom para você, em alguma medida. Mas o problema é quando essa inspiração e essa imitação se tornam uma limitação do que Deus pode fazer. A grande verdade é que nós temos que tomar cuidados com estereótipos, porque Deus não se move por estereótipos. Deus se move por fundamentos. Tem uma história na Bíblia que nos ensina e nos leva a refletir bem caracteristicamente sobre isso, né? Que é quando o profeta Samuel ele vai ungir Davi como o novo rei de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 16 e a Bíblia fala que Deus ele mostra a Samuel que ele iria levantar um novo rei na nação de Israel. E esse rei sairia da casa de Jessé, o pai de Davi, ou seja, era um dos filhos de Jessé. Então o profeta Samuel ele vai até a casa de Jessé sem saber quem seria o novo rei. Ele só sabia que seria um dos filhos de Jessé, mas ele não sabia quem era o novo rei. Então o profeta Samuel ele vai lá e começa a observar os filhos de Jessé. A grande maioria deles muito bonitos, muito altos, faziam parte do exército de Israel, eram guerreiros condecorados, mas Deus não confirma nenhum daqueles filhos de Jessé no coração de Samuel, até o ponto em que Deus chama a atenção do profeta da seguinte forma: Samuel, não olhe nem para a sua aparência, nem para a altura, porque o homem não vê como eu vejo. O homem olha para a aparência e para a altura, mas eu vejo o coração, disse o Senhor. Por que é que Deus falou essas duas características, aparência e altura? Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 9, nós percebemos que Saul, o primeiro rei de Israel, o rei que foi ungido por Samuel, ele era o mais alto de toda a nação e ele era o mais belo de toda a nação. A Bíblia fala que não tinha ninguém com uma aparência parecida com a de Saul, de tão belo que ele era. E a Bíblia também fala que a pessoa mais alta de toda Israel batia nos ombros de Saul. Olha só, tanto que quando Saul ele vai ser ungido rei, tem um fato curioso que ele se esconde no meio das bagagens, né? E ele é tão grande que ele não consegue se esconder direito, de tão alto que ele era. Então eram duas coisas marcantes na vida de Saul, na estética de Saul. O fato dele ser muito alto e o fato dele ser muito bonito. Então o profeta Samuel, que era um homem de Deus, um dos caras mais conectados com Deus na história, ele também caiu no conto do estereótipo. Ele estava procurando um novo rei, então é natural que ele procure com as características anteriores. Ele estava procurando alguém que era alto e alguém que era muito bonito. E embora Davi também fosse alguém de bela formosura, um cara muito bonito, ele não era um dos mais altos, né? E Deus chama essa atenção. Não olhe para a aparência e nem olhe para a altura, porque você vê o homem, você vê a estética, eu vejo o coração. E aqui está a grande chave. Deus não se move por estereótipos, Deus se move por fundamentos. O que eu quero te dizer é que o mesmo espírito que se movia em Davi, o mesmo espírito que se movia em Elias, que se movia em João Batista, que se movia nos grandes homens de Deus da Bíblia, é o mesmo espírito que se move em você. Mesmo que você tenha uma cultura diferente, que você esteja num tempo diferente, que você tenha uma cor de pele diferente, que você tenha um idioma diferente, que você tenha toda a estética diferente. Porque Deus não se limita a estereótipo. Talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não nasci com a voz que eu desejava ter. Eu não nasci com a cor de pele que eu desejava ter. Eu não nasci no país que eu desejava ter nascido. Eu não nasci no tempo que eu desejava ter nascido. Mas nenhuma dessas coisas é limitação para o agir de Deus. Embora todos os homens sejam diferentes, você vai observar que nos homens de Deus que marcaram a história positivamente, todos eles têm um padrão não de estereótipo, mas um padrão de fundamento. Estão fundamentados em Deus. Têm o seu caráter tratado com Deus. As semelhanças não estarão na aparência, mas estarão no coração.
que é onde Deus governa a vida do homem. Então, não se limite ao estereótipo. Talvez você olhe para todas as circunstâncias e você fique tremendamente descontente com alguma delas. E quando você quer ser usado por Deus, você olha para pessoas em que deveria se inspirar e na verdade você lamenta porque pensa, eu não sou igual a fulano, eu não tenho o que fulano tem, eu não sou como fulano é. Mas você não precisa ser igual a ninguém. A única coisa que você precisa é estar fundamentado no Deus que é o mesmo. Então eu oro para que você guarde isso no seu coração e para que quando você olhar para pessoas, para homens e mulheres de Deus que te inspiram, você pode até ser inspirado, até imitá-los em alguma medida, mas não ser limitados por um estereótipo, por um padrão mental que você mesmo criou ou que a sociedade criou ao seu redor. Pelo contrário, se fundamente no Senhor e saiba que a graça de Deus é multiforme. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Fundamente-se no Senhor, não se limite por estereótipos e tenha certeza que Deus pode te usar poderosamente, tá bom? Que Deus abençoe profundamente o seu coração. Eu oro para que, assim, com muita profundidade, você guarde isso para a sua vida, carregue isso para a sua vida como uma palavra de confiança, de que você pode ser um canal de Deus para essa geração, para esse tempo, em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.